Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1 ao 2. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que Paulo começa dizendo aqui, a gente vai hoje perceber as características do caráter, do comportamento cristão, né, que é o estudo 704. Perceba que Paulo está dizendo aqui, rogo-vos, pois, irmãos. Sabe o que é um rogo? Sabe o que é rogar? É implorar. É como se Paulo estivesse falando na nossa linguagem popular. Gente, pelo amor de Deus. Gente, ó, presta atenção nisso aqui. Ele está no capítulo 12 da carta de Romanos. Ele está terminando a carta. Então, gente, ó, presta atenção. Vamos lá. Se alguma coisa você não entendeu até agora, põe a sua mente nisso aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? A vossa alma? Não. O vosso espírito? Também não. Os vossos corpos. Ele está chamando que a conduta cristã, que o compromisso de andar com Deus chegue numa manifestação física, material. Mas não uma manifestação material que seja desacompanhada do Espírito, ou seja, que ela venha desde a sua mente e se apresente até o corpo. Olha, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, um culto que seja vivo. Você não é um culto de gente morta. Não é um culto de gente que está alienada. É um culto vivo, santo, separado, agradável a Deus. Como é que a gente sabe que é agradável a Deus? A palavra de Deus fala o que agrada ao Senhor. Uma conduta ilibada. Uma postura santificada, né? Quando a gente vai, inclusive, nos textos que falam sobre os cultos cerimoniais, a Bíblia cita até banho. Se apresente diante do Senhor de maneira solene, né? É verdade, né? Tem gente que não toma banho para vir para a igreja. Eu não estou aqui, entenda, isso não é uma crítica direcionada a alguma coisa. O que eu estou falando para você é o seguinte, tem gente que não se prepara minimamente para apresentar um culto. Minimamente. Não há nenhuma precaução para apresentar um culto, né? Ah, pastor, Deus quer o nosso coração. Por que Deus quer o coração? Alguém sabe? Porque quando você dá o coração, significa que você deu a última torre da sua terra, da sua cidade. A palavra de Deus fala assim, filho meu, lá em Provérbios, dá-me o teu coração, pois do que do coração fluem todas as saídas da vida. Se o coração for de Deus, tudo é de Deus. Não é dar o coração porque é só o coração, não. É porque através do coração se manifesta a vida. Aqui Paulo está falando, eu só estou no texto inicial, hein? Agradável a Deus. O que é isso? O que é um culto vivo, santo e agradável a Deus? É o vosso culto racional. É o culto que você faz entendendo o que você está fazendo. É uma proposta inteligente do seu culto, é pensado, né? Você já veio para o culto alguma vez com um hino no coração que você queria cantar? Você já veio para a igreja alguma vez com uma proposta no coração? Se o pastor me chamar para fazer uma leitura, eu vou fazer essa leitura? Eu lembro, por exemplo, eu não fiz isso ainda não fiz isso com ninguém. Espero que um dia possa fazer. Mas eu lembro a primeira vez no nosso culto, né, na verdade, trabalhando com o nosso pastor, foi numa quinta-feira, depois de uma reunião de obreiros, eu era presbítero da nossa igreja naquela época. Tem mais ou menos uns 7, 8 anos atrás que isso aconteceu. Após terminar a reunião de obreiros, ele virou para mim e falou assim, olha, daqui para frente eu não te aviso mais com antecedência o culto que você prega. Você venha para a igreja preparado para pregar todo o culto. Eu falei, sim, senhor. Isso deve ter acontecido 2 vezes, que ele me contou no culto que eu pregaria. Outras vezes ele sempre me avisava com antecedência. Às vezes na noite anterior,
ou no começo do culto. Mas já chegou dias que ele avisou, eu não vou orar, vou ali em cima orar por você porque você vai pregar. Agora, não é isso, não é uma qualidade minha pessoal. Isso é, existe em mim uma predisposição de apresentar um culto ao Senhor que seja premeditado. Eu sempre falo que sinceridade não é espontaneidade, lembra disso? Quando você quer fazer um agrado à sua esposa, ou a esposa para fazer para o esposo, você quer mostrar a sua sinceridade e o seu amor, não é? Pois é, você se prepara antes, você compra alguma coisa especial, você prepara um momento especial, você busca alguma coisa que a outra pessoa gosta que seja feito para ela, para que então no momento que você preparou para aquele tempo a dois, para aquele tempo no casamento de vocês, no tempo a sós de vocês, para que você apresente aquilo para a pessoa. Da mesma forma, o culto é feito de maneira inteligível. Você não prepara nada para apresentar a Deus. Que é o culto, o vosso culto racional. E aí ele fala assim, e não vos conformeis com esse mundo. O que ele quer dizer isso? Lembra que ele está falando de culto? Olha, não traga nesse processo de preparação uma conformidade com as coisas do mundo. Não conforme o tempo de adoração, o seu tempo de serviço, a sua vida de serviço a Deus, numa conformidade com as coisas do mundo. A gente falava na semana passada sobre por que a igreja é perseguida para os nossos obreiros lá na sede. E uma coisa que o Espírito de Deus me mostrou é que o fato maior do porquê a igreja é perseguida, porque a mensagem de Jesus é radicalizante, ela nos transforma em pessoas radicais. Não radicais no sentido de a gente querer matar as outras pessoas ou então querer mandar todo mundo para o inferno, não. É que a nossa mensagem nos dá o sentido de que a única saída para o mundo é Jesus. E isso é radical. Isso é absolutamente radicalizante. E Jesus disse, olha, por causa da minha mensagem que vocês vão pregar, assim como eles perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. E por último, a perseguição da igreja é uma promessa de Jesus. Já parou para pensar nisso? A gente gosta das promessas de Jesus, né? Já vai vir o Espírito Santo, nós vamos morar no céu, uma promessa de Jesus, você vai ser perseguido pelo mundo. Tá aí uma promessa para você, né? Quer ver uma promessa de Jesus melhor do que essa? Você vai ser perseguido pelo mundo? Não vos conformeis com esse mundo, com esse século, né? Aqui a palavra século é a mesma palavra que se usa para aion, que significa essa esfera da natureza terrena. É um tipo de tempo que é diferente de outro tipo de tempo, é como se fosse uma esfera diferente de realidade. Esse aion, este século. Mas transforme a sua vida, transforme aquilo que está em volta de você por uma renovação da vossa mente. A partir do quê? Do culto da racional. Transforme a conduta de vida a respeito daquilo que significa um culto. Seja uma pessoa que não cultue só na igreja. Seja um culto ambulante. Em cada lugar que você vai, é um culto. Em cada expressão da sua vida, é um culto a Deus. É uma proposta de vida, como eu disse agora há pouco, radical. E aí, quando você faz isso, tem alguma coisa que vai acontecer. Transformai-vos a renovação da vossa mente para que experimenteis. A partir dessa conduta nova de vida, vai haver uma experiência que você vai ter. Qual que é a experiência? Você vai saber qual que primeiro é a boa. Depois você vai saber qual que é agradável. E depois você vai saber qual que é a perfeita vontade de Deus. Você lembra que o tabernáculo tinha 3 partes diferentes? O átrio, o santo e o santo dos santos. Conforme você vai transformando a sua vida, você vai experimentando coisas novas de Deus. Você entra no átrio, aonde ali você vê o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que está representado pelo sacrifício que se fazia no tabernáculo. Quando você vai entrando, se aproximando, primeiro a parte boa é a parte que agora nós somos remidos, você vai experimentando a boa vontade de Deus. Depois você vai desfrutar da agradável vontade de Deus. Aonde está isso? É a leitura da palavra, é a mesa dos pães, é o lugar santo. É o candelabro que ilumina a palavra, é o Espírito de Deus.
Você vai experimentar as orações que te levam então, porque você lembra que o incensário ficava na frente, bem na frente do véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, do Santo dos Santos. Porque aquele incensário, a fumaça do incensário entrava dentro do lugar santíssimo. Conforme você vai entrando no tabernáculo, você tem a mesa, você tem o candelabro, e aí você tem o incensário, conforme você vai se aproximando de novo do lugar santíssimo. Então ali você está no lugar agradável no Santo dos Santos, até que você possa entrar além do véu e experimentar a perfeita vontade de Deus, onde Deus nos é propício, onde a comunhão é perfeita, onde o sangue do sacrifício é espargido, onde a glória de Deus desce e você experimenta na sua vida a perfeita vontade de Deus. Agora é um processo de caminhada, de condução de vida. Quando os cristãos se rendem totalmente a Jesus Cristo, suas vidas são transformadas. E como os cristãos primitivos, eles se tornam verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E testemunhar é ver. Eu assistia hoje um pregador dizendo isso. Ele é um pregador muito famoso do Brasil. Ele está falando muita coisa, inclusive asneira também. E ele falava no vídeo dele: nossa, eu percebo que eu prego, eu percebo que eu faço eventos, mas Jesus me chama só para ter testemunha, e eu quero testemunhar as coisas que Jesus faz, então testemunhe. Testemunhe as coisas que Deus faz. Como é que eu testemunho? Vai se aproximando dele. Como é que você hoje, entenda isso, por favor, da melhor maneira possível e da maneira mais espiritual possível. Preste bem atenção nisso aqui. Como você hoje conseguiria radicalizar mais a sua vida para Jesus? Como você hoje conseguiria montar a sua vida numa conduta que fosse mais radical a caminho de Jesus? Pergunte para você isso. Eu conversava com o irmão esses dias atrás e contava para ele um testemunho de um amigo. Que um dia ele chegou para Jesus, a vida dele já estava funcionando bem, ele já era pregador, ele já servia a Deus em muitas áreas, ele já estava andando de maneira diferente, já estava fazendo coisas diferentes, Deus estava usando ele para fazer coisas extraordinárias, mas ele sentia um vazio na vida. E ele chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, eu quero ser diferente. E disse que o Espírito de Deus falou assim para ele: então seja. E quando o Espírito de Deus falou para ele seja, ele já sabia tudo o que significava aquilo. O que é que você precisa hoje para radicalizar a sua vida mais a caminho de Jesus? Pergunte-se isso. Como é que o seu comportamento hoje pode melhorar a sua testemunha de Jesus que você é? Em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quem que é a pessoa mais importante que você conhece? Quem é a pessoa mais importante que você conhece? Já parou para pensar nisso? A pessoa mais importante, isso não é jargão, irmão. A pessoa mais importante que eu conheço é Jesus. Ele é a pessoa, eu não conheço ninguém no universo mais importante do que Jesus. E se Jesus está à destra de Deus, Senhor do universo, como é que eu vou andar na minha vida caminhando pensando nas glórias daqui? Se Ele me apresenta as glórias de lá, inclusive enquanto aqui. A promessa de Jesus não é uma promessa falida, não é uma promessa intelectual, de um crescimento intelectual para que a gente alcance alguma coisa, não. É uma promessa para agora, para os dias de agora, para o tempo de agora, para a vida de agora. Para a conduta de agora, para os pensamentos de agora. Nós não podemos estar fadados a um fracasso espiritual de achar que nós estamos nos intelectualizando e melhorando a nossa conduta para parecer certo para o mundo. Tem muita gente no mundo copiando a igreja muito mais certo do que ela. A diferença na nossa vida é que a remissão dos nossos pecados nos trouxe comunhão com Deus e o nosso comportamento agora não é espelhado em princípios morais, mas na pessoa dele. Glória a Jesus. Não em princípio moral, mas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos conceituar um pouquinho? Comportamento. O que é comportamento? Comportamento na psicologia é o conjunto de atividades e reações de um indivíduo ao ambiente que está inserido.
pode indicar um grupo de ações ou uma ação singular. A maneira como nós nos comportamos passa por diversas metamorfoses ao longo de nossa existência. Já conheci alguém que você disse assim para a pessoa: você mudou, hein? Como é que ela mudou para você? O comportamento dela está diferente. Em áreas diferentes. Tem pessoas que você fala assim: graças a Deus que você mudou. E tem pessoas que você fala: que pena que você mudou. E tem pessoas que a mesma mudança vai causar que ela fala assim: parabéns que você mudou. E a mesma mudança em outras vai causar: que pena que você mudou. Como é que a gente padroniza isso então? Como é que a mudança ela pode ser constatada como benéfica ou como maléfica? Como é que a gente pode constatar uma mudança de comportamento ou um comportamento, a balizar ele? Esse comportamento é bom e esse comportamento é ruim. Quem é que baliza isso? Quem é que abraça isso e dá peso a um comportamento positivo e a um comportamento negativo? Muita gente vai dizer a sociedade. Hoje, por exemplo, é absolutamente aceitável uma pessoa aparecer com um comportamento homossexual. É aceitável pela sociedade. Nós precisamos abraçar essas pessoas. E apesar da palavra de Deus ser clara a respeito do braço de ajuda ao pecador, ela expressamente revela que aqueles que se procedem dessa maneira, que aqueles que abraçam essa conduta de vida, são réus do fogo do inferno. Assim como são os adúlteros. As pessoas falam: não, mas o adultério é um comportamento daquele que foi abandonado emocionalmente por um outro cônjuge, então ele encontra amor e paixão em uma pessoa que não era seu cônjuge. Eu já ouvi gente dizendo: foi Deus que mandou a amante para ele. Mas o comportamento, segundo a palavra de Deus, ele é réu de inferno. Assim também como o comportamento do farisaísmo, que é um comportamento da santidade da gravata para fora, melhor pondo para você aqui, ou o comportamento da santidade do terno para fora, também é réu de inferno. Qual que é o comportamento, então, que nós podemos abalizar segundo a palavra de Deus? Eu gosto do Salmo 15. O Salmo 15 é um dos salmos mais interessantes que existe, porque é o salmo que o salmista recitava, que o chefe do tabernáculo recitava quando os sacerdotes chegavam, os levitas chegavam para a troca do turno daqueles que trabalhavam no templo. Quem habitará no santo monte do Senhor e quem morará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, eles respondiam: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua vida à vaidade, que não jura enganosamente, que não dá testemunho falso. Aí todos juntos no final falam assim: aquele que procede assim não será abalado. Trocava o turno novo entrava para trabalhar. O que isso significava? Que a conduta balizada para poder trabalhar e estar diante de Deus era uma conduta que seguia esse propósito. Qual que é a conduta que nós devemos seguir? É aquela que Jesus manifesta, assim como o Salmo 15 manifesta. A pessoa dele manifesta essa conduta para a glória de Jesus. Aquele que segue o padrão de Deus. Aquele que ama o padrão de Deus. Aquele que ama o padrão de Deus acima do seu próprio padrão. Aquele que fala assim: o meu sentimento para quanto essa coisa da minha carne é essa, mas eu repudio isso em mim. Para que eu abrace o comportamento que Cristo deseja para mim. Eu repudio isso na minha vida, para que eu tenha esse tipo de conduta. Jesus falou assim: se o seu olho te atrapalha, arranca. Se a sua mão lhe faz pecar, corta ela fora. É melhor entrar maneta no reino dos céus do que com as duas mãos ir para o inferno. Comportamento radical. Quer ser mais radical do que isso? Corta um membro do seu corpo para que você entre no céu. E vai ter um corpo glorioso com duas mãos. Comportamento cristão, então, é o conjunto de ações que identificam um homem com a vontade de Deus e faz reconhecido como uma pessoa que traz bastante benefícios ao seu próximo. A coisa mais interessante, irmão, sobre a conduta segundo a palavra de Deus é que o benefício não é próprio. O benefício é de outrem, é de outra pessoa.
Quem hoje quer ser afirmado no seu adultério, quer ser afirmado no seu adultério por causa de um prazer pessoal. Quem hoje quer ser afirmado da sua homossexualidade, quer ser afirmado da sua homossexualidade por causa de um prazer pessoal. Quem hoje quer ser afirmado da sua corrupção, quer ser afirmado da sua corrupção por causa de um prazer pessoal. Mas aquele que rejeita a corrupção, a rejeita para que o nome de Deus seja glorificado e as pessoas sejam beneficiadas. Quem rejeita a homossexualidade, rejeita por causa do padrão de Deus ser glorificado e as pessoas à sua em volta serem abençoadas. Quem rejeita o adultério, rejeita para que o padrão de Deus seja glorificado e as pessoas à em volta de si sejam abençoadas. Amém. Glória a Deus. Perceba como o comportamento cristão não olha para dentro de si, mas olha para si através de Cristo para abençoar o mundo em volta, para a glória do nome de Jesus. O comportamento humano, então, ele tem algumas naturezas, né? A natureza interna, partindo do próprio indivíduo. Jesus falando lá em Mateus capítulo 5, fala assim, a vossa luz precisa de resplandecer. A luz que resplandece, ela resplandece do lado de fora, porque alguma coisa encandeia dentro dela. Quando você olha para uma lâmpada, você vê o efeito da lâmpada externo. Mas o efeito da lâmpada externo só é possível porque dentro dela ela está queimando. Entende o que eu estou dizendo? Existe um filete dentro da lâmpada que está incandescente, por isso que ela causa um efeito externo. O primeiro efeito do comportamento humano é a partir daquilo que é a sua intenção, onde ele se intenciona. É por isso que Jesus falou que a raiz do pecado humano não era o comportamento daquilo que a sua mão fazia, mas a intenção da estender a sua mão. Era a intenção de promover alguma coisa. Era a intenção que partia do coração. As pessoas falam assim, mas eu me comporto desse jeito porque eu quero ser feliz. Eu só quero ser feliz. E ela acha que a felicidade dela mora no padrão dela. A felicidade de verdade mora no padrão de Deus. Na natureza externa, os estímulos ambientais. O cristão tem sempre condições de reagir a esses estímulos externos com uma resposta que é o seu comportamento através do qual ele ficará conhecido no seu meio em que está. Josué, porém, os que se vos parece mal servir aos olhos do Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou se os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu particularmente acho esse o maior fracasso de Josué. A gente que bate pau, não, Josué aqui ele se impôs, né? Josué é um líder. Quando alguém queria servir outro Deus em Israel na época de Moisés, a terra abria e engolia. Agora Moisés dá a opção, não, vem aí o que vocês querem fazer. Né? Eu não estou falando aqui sobre a questão da imposição de igreja, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a posição dele como líder naquele momento. Ele abre um precedente que a gente nunca mais conseguiu remover depois. Né? Liberdade religiosa. Estou brincando. Né? Ele abre um precedente aqui para Israel, que Israel até hoje sofre com ele. A opção de servir a outro Deus. Mas pastor, não tem que ser de maneira voluntária? Tem que ser de maneira voluntária. Mas as pessoas precisam aprender o que é voluntariedade e o problema das voluntariedades. Porque o alerta aqui de Josué não é o que pode acontecer. Josué não alerta o que pode acontecer. Moisés alerta. Moisés fala assim, olha, eis que ponho de diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivam. Josué não fala das consequências aqui. Ele não fala das consequências, ele fala, não, escolhe quem vocês vão servir. É como se fosse tudo a mesma coisa. Porque a nossa natureza externa, ela vai estimular o ambiente. Lembra, o salmo preferido, você já me ouviu falar, Salmo 128. Bendito é o varão que teme ao Senhor. Começa na cabeça da casa, no líder. A sua esposa será como planta de oliveira ao redor da sua casa. Unidade é aquela que as raízes dela entram dentro das paredes dele. Os seus filhos como planta de oliveiras ao redor da sua mesa. Vai dar fruto, vai crescer, vai ter proteção. Ele vai ir bem, esse homem, vai ser próspero. Ele vai ver os filhos dos seus filhos, ou seja,
Os filhos vão trazer os netos para conhecer. Porque esse homem é uma bênção. Ele verá os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. E a influência dele vai ser tão grande que até a cidade vai ser influenciada. Jerusalém, Israel, a nação vai ser abençoada por causa da conduta de um homem que teme ao Senhor. É a manifestação externa daquilo que ele decidiu na alma. Gerações após. Entendam o que a gente está falando. Que a nossa natureza interna, ela vai manifestar a nossa natureza externa, né? E aí vem os ambientes no comportamento humano, que vai cercar e envolver as pessoas. Esses ambientes podem se tornar verdadeiros gigantes na formação do ser humano. A criança é formada em ambientes e esse ambiente vai influenciar o caráter dessa criança durante a sua criação, né? A irmã Marta Costa, em seus cursos preparatórios para o departamento infantil, diz que o coração da criança é de quem chegar primeiro. E aí, quem está chegando primeiro no coração dos nossos filhos? Quem é que está chegando primeiro lá? É o Senhor Jesus? Ou é a galinha pintadinha? É o Senhor Jesus? Ou são os desenhos da televisão? É o Senhor Jesus? Ou é o American Way of Life? O que está chegando primeiro no coração dos nossos filhos? É que ele precisa ser documentado nesse país? Ou que ele precisa amar a Deus por todas as circunstâncias? Você já parou para pensar que seu filho pode ter cidadania americana e ir para o inferno? E o que adiantou a cidadania americana dele? Você já parou para pensar nisso? Nesse aspecto? Você pode garantir o sucesso do seu filho aqui na terra e mandar ele para o inferno. Será que faz diferença? Olha, é difícil conseguir documento dessa terra. Faz 18 anos que eu estou esperando. 18. Mas o do céu é só pelo sangue de Jesus. Não tem processo imigratório para o céu. O único processo que existe no céu é aquele do Calvário. E ele já foi pago. Agora, tem que seguir a conduta de quem é cidadão. Aqui na América, para você conseguir o seu passaporte americano, para você se conduzir como cidadão, tem uma prova. Tem que saber um monte de coisinha lá da prova. Para entrar no céu também tem uma prova. Saber se você realmente é lavado e remido do sangue de Jesus. Porque a palavra de Deus disse que naquele dia, muitos virão e dizer assim: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Ué, não é comportamento de quem crê? Em teu nome curamos. Não é comportamento de quem crê? Em teu nome pregamos. Ué, não é comportamento de quem crê? E eu vos direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fazia tudo isso, mas o culto não era santo. A vida não era santa. Era só uma conduta externa, não existia padrão interno de comportamento. Para essa prova aqui, tem como você decorar as palavras em inglês e falar lá na frente do sujeito. Tem como você decorar o livrinho e aprender o que ele diz. Para aquela prova de lá, ele vê o coração e sabe as intenções. Ele sabe se você aceitou mesmo Jesus ou não. A sociologia vai falar que o homem é produto do meio. A teologia rejeita isso. A palavra de Deus fala que um homem cheio de Deus, ele é influência no meio onde ele está. Gideão pegou e falou assim: ah, Senhor, como é que vai fazer, né? Homem valoroso, o Senhor é contigo. Ah, se o Senhor fosse conosco, por que nós estamos nessa? Olha a nossa situação aqui. Estou aqui eu, malhando trigo no lagar, porque o Senhor é conosco, né? Cadê o Senhor é conosco? Olha a nossa situação. Nós estamos aqui acabados. Os midianitas estão acabando com a gente. Nós não podemos nem comer pão de trigo. Mas é você que vai livrar. Eu vou livrar. Eu vou livrar. Meu amigo, a minha tribo é a menor de Israel. E eu sou o menor da casa do meu pai. Sabe o que ele estava dizendo? Israel já estava debaixo de uma imposição. Israel já era menor que os midianitas naquele momento. Né? Já estava debaixo. Já era menor.
do país menor no mesmo lugar, a tribo dele era menor. Da tribo menor, a família dele era menor. E da menor família, ele era o menor. Ele está dizendo assim, a menor pessoa na região aqui inteira sou eu. Não tem ninguém pior do que eu. E eu vou livrar. Mas é aquilo que a gente acha, né? Ele está influenciado pelo meio. Mas era o único que disse, na minha casa não vão comer pão de cevada, vão comer pão de milho, pão de trigo. Na minha casa, porque não podia. O trigo era dos midianitas, não podia. Mas Gideão falou assim, na minha casa não. Na minha casa nós vamos comer pão de trigo. Como é que vai fazer então? Ninguém está usando vinho, ninguém está prensando vinho agora. Uma tristeza danada. Quem vai prensar vinho? Eu vou usar lagar então, que ninguém está usando para beber vinho, eu vou usar o lagar para malhar o trigo lá. Porque é só para mim, para minha casa, é pouquinha gente. Porque na minha casa vai ser diferente. Ou seja, eu insisto em não me deixar levar pela circunstância da vida. Eu insisto em não ser influenciado pelo mundo que eu estou vivendo. Eu insisto por não ser a mesma coisa que todo mundo. O mundo está andando nesse caminho, mas eu vou insistir no contrário desse caminho. Os meus amigos todos fizeram isso para pegar documento, eu não faço. A família do fulano, todo mundo faz isso para conseguir dar um jeitinho, eu não faço. As pessoas todas se dobram a esse método, a essa maneira de fazer, eu não faço. Tá todo mundo servindo a Deus de uma maneira muito mais relax hoje, nós não vamos. Nós vamos pegar o lugar da alegria, o lugar da diversão, o lugar do entretenimento, e lá nós vamos malhar o nosso trigo. Fast forward da história, o que acontece com o Gideão? Depois ele aparece lá com um exército de 32 mil, é muita gente? Não dá. Você acha que grandes movimentos se faz com multidão? Não faz. Sobra 10 mil, não, tem muita gente ainda. Bota esse pessoal para beber água. Beber água? O que beber água tem a ver? Beber água vai revelar o comportamento. Tem gente que bota a mão na água e bebe, mas o olho está na batalha. Tem gente que se enfia na água e não vê mais nada. O problema não é beber água. O problema não é ter o seu tempo com a sua família, ter o seu entretenimento. O problema não é você querer as coisas boas da vida. O problema não é você se comportar dessa maneira para alcançar aquilo ali. Esse não é o problema. O problema é que quando você está fazendo isso, você perde completamente a noção da verdadeira direção da vida. É verdade. Você se enfia com a cara inteira naquilo ali e nada mais importa. Enquanto Deus está falando assim para você, bebe água. Tenha entretenimento. Se prepare para o futuro. Busque coisas boas para a vida, mas não tire o olho da batalha. Amém. E nisso aí era só 300. Nisso aí era só 300, mas era pouquinha gente. Como é que o exército vai ser influenciado por 300? Agora Gideão passa a ser influência daqueles homens. Diz que durante a noite Gideão está passando lá no arraial de manhã, na verdade, durante a noite, um deles teve um sonho e estava contando para o outro. Assim, rapaz, eu vi um negócio de um rolo de cevada rolando pelo meio do arraial, pegando fogo. Isso é de verdade, é Gideão, ele vai nos livrar. E quando saíram para a batalha, eles não gritavam assim, nós vamos em nome do Senhor. Não, espada de Gideão e de Jeová. Espada não era só do Senhor, era de Gideão também. Influência. Muda o ambiente, o comportamento das pessoas. As pessoas olham e falam assim, eu preciso mudar, porque eu não tenho condição de andar desse jeito. Tem influência. É uma influência. O comportamento cristão influencia o lugar. Já chegou em lugares que as pessoas param de conversar o que estavam falando, porque elas têm vergonha de continuar com aquele assunto à sua frente. Já chegou em lugares que as pessoas, quando falam um palavrão, pedem desculpa para você, porque sabem que não é o seu costume ouvir palavrão, ou as pessoas se sentem desconfortáveis em ter palavras de baixo calão na boca delas na sua frente. Agora, não é porque você é retrógrado, é porque as pessoas sabem que existe um padrão maior de vida. É assim. Espada de Gideão. Comportamento que influencia. Né? A adoração a Deus e o comportamento cristão. Nós precisamos de correr aqui. Olha o que o Spurgeon falou.
Muitos gostariam de unir a igreja ao palco e não estão fazendo isso hoje. O púlpito virou um palco com luzes, com cores, com manifestações que não têm nada a ver com a palavra de Deus, não são bíblicas. Shows. Ah, pastor, isso é muito antiquado. Eu estou dizendo para você, olhe através, não para aquilo. Olhe através daquilo. Não se, você está falando, às vezes a gente fala assim, pastor, isso é ser retrógrado. Não seja simplista. Não simplifique. Olhe através do comportamento. Olha de onde surge o comportamento. Vou dizer para você, faça rapidamente esse estudo. Vai ver como as harmonias dos hinos dos últimos anos, os hinos de adoração aqui nesse país, é tudo em escala menor. Escala melódica menor. Eu não sou músico, mas eu sei que isso está acontecendo. São escalas musicais que trazem sentimentos depressivos. São escalas menores. Lá menor, Mi menor. Em vez do hino terminar com uma escala maior, algum hino para levantar as pessoas, terminam com escalas menores, é como se a pessoa estivesse caindo na sua projeção emocional em vez de subindo. Pode pegar os hinos. Tudo assim. Quando é animado, quando é agitado no padrão de manifestar coisas que também não estão no culto bíblico. Aí tá bom, tudo bem, vamos lá. Então é o Baião, pastor lá do Brasil, do Nordeste? Vamos lá pro Baião do Nordeste. Falava isso com um pastor esse final de semana. Perceba os hinos que nós estamos cantando. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar... Os hinos agora, hoje em dia, não é o homem falando a Deus, é Deus falando ao homem. Pega os hinos em português. Meu filho, estou chegando para te ajudar. Meu filho, estou chegando para te socorrer. Que história é essa? Isso não tem nada a ver com adoração a Deus. Começou tudo com quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vem na bênção vai se arrepender. Começou aí, mas de lá para cá, meu amigo. Ladeira abaixo. Poucos são os hinos. O profeta dizer do seu sentimento e que Deus o restaurou, amém. Agora, o cantor começar a falar assim, não, porque é o seguinte, Deus fez a sua forma e jogou fora. Né? Deus, não, você agora é da vez. Que Deus vai te levantar, que Deus vai te exaltar. Rapaz, perceba a conduta com que a igreja está indo. Transformaram a igreja em palco. Barulho em oração. As pessoas fazem barulho, mas não oram. Chegar cedo no culto para orar, isso é culto de ensino hoje, tá? Chegar cedo no culto para orar de joelho meia hora é um sacrifício. Não pode, mas você pode fazer o que você... Eu já pensei, vou pedir pro pastor já para me pagar $50 para cada um, vir aqui no culto para se ajoelhar 6 horas comigo. Fazer isso aí. É capaz de eu não conseguir. Porque você não consegue ficar 10 minutos de joelho orando. Não consegue. Não consegue ficar. Você não tem assunto com Deus para 10 minutos de oração. Mas na hora que termina o culto, que a gente quer colocar o nosso papo em dia, e graças a Deus por isso, eu amo a comunhão dos irmãos. Eu amo a comunhão dos irmãos. Minha esposa é prova disso, ela está com a gente online hoje. Um beijo, meu amor. Estou com muita saudade de você. Ela é prova disso. Se eu puder aqui, eu fico até meia-noite conversando com os irmãos. Mas na hora da oração, eu estou sozinho. Eu e alguns poucos irmãos estão comigo. A maioria das vezes, são os mesmos irmãos que estão comigo. Não vem orar. Não passa tempo em oração. Se é culto de ensino hoje, buckle up. Segura aí. Firmeza agora. Vamos lá. Nós somos adultos. Nós vamos conversar hoje, segundo a palavra de Deus. Transforma o tempo de oração em barulho. Danças e ordenança. Hoje não pode ter ordem. Tem que ter movimento. Mudaram os cultos de ensino da palavra de Deus para louvorzão. E o ensino da palavra de Deus hoje é para acomodar sonhos.
Eu estou pedindo para Deus uma mensagem para domingo, irmãos, que seja uma mensagem deliciosa, gostosa de comer, uma mensagem de bênção para a igreja, vai ser uma maravilha. Se eu continuar na conduta da palavra que Deus começou a colocar no meu coração para domingo, vai ser uma bênção, vai ser uma glória aqui hoje, mas hoje é dia de ordenança. É dia de nós cortarmos a carne, tirarmos para fora a carne. Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Pastor, vou embora da igreja porque tem pouca gente aqui. Pastor, olha, não tem aquele negócio, sabe? As irmãs do louvor fazem um trabalho muito bom, mas é pouquinha gente. Não, a palavra é boa, pastor. A gente sempre se alimenta do Senhor, o presbítero Raul, os irmãos que vêm aqui, é uma bênção. Mas não tem, sabe? Não tem aquele negócio assim, tá? Não tem, irmão. Tem não. Tem não. Queria poder fazer um monte de coisa, mas graças a Deus eu não faço o que eu quero. Graças a Deus eu não faço o que eu quero. Né? Que também teria outras coisas que eu queria fazer que eu também não faço. É bênção isso. Na falta de pão se alimentam com cinzas. Tem gente comendo cinza. Abre a internet e põe lá aquele pregador pregando cinza. Coisa queimada, morta, rejeitada, que não volta mais à vida. Em vez de se alimentar com pão. Eu pedi uma palavra para Deus esses dias atrás para mim. E o Senhor me deu um texto bíblico. E quando eu abri, eu tomei uma bordoada. Eu falei assim, Senhor, essa palavra não é para mim não. Mas era. Exatamente o que eu precisava. No lugar que eu precisava. Na versão que eu precisava. Porque pão, irmãos, às vezes, você viu aqueles pão que vem com uma crosta difícil e quando você come um pedaço da casca solta e enfia no céu da boca. E você, machucou. Mas é alimento. Tem trigo. Tem substância para a sua alma, para a glória do nome de Jesus. Rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice. E aí a discussão é o quê? Sobre tolice. Aí a discussão é sobre o quê? Não, porque no culto alguém pegou e disse no meio do culto, falou mal de mim, ou uma pessoa se comportou dessa maneira, ou fulano de lata não sei o que está me perseguindo. Tolice. Tolice. A gente discute, os nossos problemas são tolices. Ninguém se pergunta mais, será que eu estou indo para o céu? Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. As nossas discussões são tolices. Os nossos projetos acabam sendo tolice. Grandes projetos. Ninguém está planejando ir para o céu. Hoje é culto de ensino. Calma. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Nós estamos terminando já. Que pena. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Aqui é Deus falando através do profeta Malaquias. Se eu sou pai, onde está a minha honra? O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Se Deus é seu pai, cadê a honra dele? Onde é que você tem honrado seu pai? Seu pai celestial. Se você é servo de Deus, onde você tem honrado o seu Senhor? O que é que o Senhor tem pedido de você que você não tem feito? Essa pergunta não é minha, é do Espírito Santo de Deus para você. E ela é para mim também. Hoje eu falava com o Senhor, Senhor, sai desse lugar aqui, ó. É toda vez a mesma coisa. Eu preciso sair disso aqui. Eu preciso tirar minha mente, o meu processo mental, intelectual, desse buraco aqui. Isso aqui me atrapalha. E eu sei que o Senhor está me dizendo isso. Onde é que está o seu problema? O que te atrapalha? O que te abre uma cova para que você caia? E você vive se andando em volta dela. Sai daí.
Em nome de Jesus. Honre ao seu pai andando longe do buraco. As crianças são excelentes para fazer isso. Não anda em cima desse negócio, você vai cair. E aí às vezes o pai é duro. Não, honra seu pai, ouve o que seu pai está falando. Esses dias atrás, tanto falar, olha, cuidado toda vez que você corre desse jeito, você está de chinelo. Correu, pisou no fire lane, mas quase que se estribuchou no chão. Podia ter quebrado o tornozelo 2 dias antes de viajar. Ia ser bonito. Mas o pai está falando, se num processo tão simples, tão pequeno, tão ridículo, a gente vê a honra do pai sendo quebrada e às vezes dando prejuízo para o filho, imagina na conexão espiritual, eterna que existe entre nós e o Senhor. Parem para pensar. Onde está a honra do seu pai para com a sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo? O que eles estavam fazendo? Eles estavam profanando o culto. Eles falavam que a mesa do Senhor é desprezível. Ah, não. Escola dominical. É duro, né? Domingo já é um dia tão curto. Eu vou perder o Domingão do Faustão? Nem tem mais. Eu vou perder o Fantástico? Não, bem na hora do Fantástico. Não. Domingo. Escola dominical. Domingo já é tão curto, né? A gente sai e tal, para estar com a família. Então, saia para estar com a família. Mas não trate a mesa do Senhor como enfadonha. A mesa do Senhor. Você sabe por que a gente fica desanimado para as coisas de Deus? Porque a gente não insiste com as coisas de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca vai acordar de manhã nessa carne velha sua e minha. Nossa, não vejo a hora de orar. Não vai. Esqueça. Nossa, eu não vejo a hora de sentar e ler aquele capítulo inteiro da Bíblia hoje. Não vai. Isso é um processo. Conforme você for insistindo na oração, conforme você for se apertando na oração, vai chegar o dia que você fala assim, agora eu sei onde é um lugar de refúgio, é a oração. Conforme você for insistindo na leitura, for insistindo no estudo, você fala assim, eu já sei onde tem alimento para minha alma hoje. É na hora que eu parar para ler minha Bíblia. Você vai ter que insistir. Você vai ter que dar valor ao que agora não parece ter valor. E não ache que o problema e a culpa é do Espírito Santo de Deus ou do seu pastor de não fazer entretenimento suficiente para você com malabares aqui na frente do púlpito para te interessar sobre as coisas. Todos os dias, durante toda a semana, eu lhe aviso o dia que é o culto, eu lhe convido para o culto, convidei você hoje 4 vezes para vir para a igreja. Eu até uso a minha voz para que seja mais cativante para você. Não adianta. Porque no fim do dia, a mesa do Senhor é desprezível. O problema não é a mim. Samuel ficou triste. Senhor, me rejeitaram como sacerdote. Não, Samuel, não rejeitaram você não. Rejeitaram a mim. Eles querem ver o que eles querem ver. Eles querem ver Saul. Eu entreguei para eles você, Samuel. O problema não é você, Samuel. O problema é quem colocou você. Eu não estou aqui fazendo defesa minha própria, não, porque eu sei das minhas debilidades e da minha ruindade. Fica tranquilo. Mas eu também tenho consciência de que o problema das pessoas não é com que aquilo que lhe é apresentado. É que elas querem ver o que elas querem ver. E eu entendo isso. 86% dos problemas que as pessoas têm na igreja não são de ordem espiritual. O filho pródigo voltou para casa porque estava com fome, não porque estava com saudade do pai. Agora, você é o filho pródigo? Você tem maturidade suficiente para entender que o que você precisa de verdade, todo o recurso da sua vida está na presença de Deus? E é dele que você precisa? Eles estavam profanando o culto. Eles estavam negligenciando o culto. Ele falou assim, escuta, faz o seguinte, pega essa oferta furada que você dá aí e oferece para o seu governador. Vê o que ele acha de você. Eles estavam trazendo, era para trazer para o Senhor a melhor ovelha. Eles estavam trazendo a manca, a suja. Ih, rapaz, essa bichinha aqui já terminou todas as prenhas dela, ela já não vai nem engravida mais essa bichinha aí. Vou fazer o seguinte, vamos dar para o templo.
sacrifica ela, né? É até um favor para nós, né? Porque limpar esse tipo de animal para poder oferecer para sacrifício. Esse animal já está velho, já fede mais e tal. Vamos oferecer lá para o templo, até já é o sacerdote que faz. A pessoa vem oferecer as coisas para Deus, para a igreja, com aquela felicidade, achando que está fazendo um benefício. Né? Tinha irmão que toda vez que alguma coisa quebrava na casa dele de equipamento da igreja, de equipamento da casa dele de eletrodoméstico, ele falou assim, olha, tem um equipamento, tem uma televisão lá em casa velha que eu vou jogar fora, a igreja quer? Olha, meu rádio quebrou, será que a igreja não quer? Oferece isso para o teu governador. Por que você não embrulha e dá para o presente daquele seu amigo importante que tem muito dinheiro? Dá para ele de presente. Né? As pessoas querem ser ovacionadas por isso, tem que bater palma para ela. Quando ela faz um benefício, faz uma benfeitoria, tem que bater palma. Olha, parabéns pelo seu coração, que maravilha, que pessoa extraordinária que você é. Oferece isso para o seu governador. Oferece migalha do jeito que você oferece para Deus, oferece para o seu governador. Uma vez por ano aparece como oferta na igreja. Pastor, não faz. Uma vez por ano aparece como oferta na igreja. Achando que tá. Irmão, Jesus, falava com isso com um amigo essa semana. Jesus não se importa com qualidade, com quantidade, se importa com qualidade. Jesus viu a quantidade de cada um que estava dando e viu a qualidade também. E o cetil da mulher só foi importante, não é porque era o cetil, é porque era tudo. Já parou para pensar nisso? Para o jovem rico, Jesus pediu para ele tudo. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Vende tudo. Mas a gente vem com as nossas oferendas ao Senhor. Aquele finalzinho do domingo, que eu não achei mais nada para fazer, eu vou oferecer para Deus. O nosso dia que, esse dia aqui não vai atrapalhar, eu vou oferecer para Deus. Estou falando de comportamento, meu irmão. Minha irmã. Né? E estou falando aqui olhando para um espelho, tá? Em primeiro lugar. A gente oferece. Vamos oferecer para Deus. Aquilo que não nos faz falta. Davi cometeu alguns pecados. Eu preciso terminar, gente, mas está difícil hoje. Glória a Deus por isso. Davi precisava de oferecer para o Senhor um sacrifício para aplacar que Deus estava castigando o povo. Precisava de oferecer um sacrifício para Deus para aplacar a ira de Deus. Aí vamos lá, vamos oferecer um sacrifício para Deus para aplacar a ira de Deus. Aí chegou lá na vinha de Ornã, né? Tá lá no finalzinho do segundo livro de Samuel. Na vinha de Ornã. Qual foi o pecado de Davi? Contar o povo. Davi tomou a mulher de Urias, matou Urias, escondeu o pecado. Deus foi lá e castigou Davi na família e na casa. Contou o povo. Deus quis matar Davi e acabar com Israel. Por quê? Porque uma coisa é você pecar na moralidade, outra coisa é você dizer que Deus não é importante. Estamos terminando, já chegou o pessoal aqui que vai ensaiar já. Aí ele falou assim, Ornã, é o seguinte, eu estou pensando aqui em comprar aqui a vinha para você. Não, rei. Que isso, pro rei? É os boi, é a madeira, é tudo teu. Não. Você me dá o preço, me dá o preço certo, porque eu não quero oferecer ao Senhor alguma coisa que não me custe nada. Glória a Deus. Eu não vou oferecer ao Senhor uma coisa que não me custa nada. Ofereça o que custa. Tenha um comportamento de crente. O que foi que Deus ofereceu para você pela sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo? A gente ainda tinha muita coisa para falar, mas olha, o comportamento cristão ele anda com sinceridade. As suas ações estão diante de Deus. A palavra de Deus está no seu coração. Ele fala a verdade e ele exerce a justiça. O amor é a marca do comportamento. O amor, mais uma vez, é uma manifestação externa, não é para si mesmo, é para o outro, né? Amar a Deus em espírito e ao próximo, né? Uma vida devocional, obedecer os mandamentos de Deus, falar de Jesus para as outras pessoas. Quanto tempo faz que você não prega para ninguém, meu? Quanto tempo faz que você não fala, não é falar da sua igreja, é falar de Jesus? Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém?
Alegria de servir a Deus. Quando alguém lhe oferece serviço na casa de Deus, você se anima. Quanto tempo faz que você não se anima mais em ouvir que tem uma atividade na igreja para servir a Deus em comunidade? E por último, glorifica a Deus em tudo. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo se importa com você. Aleluia. Ele quer abençoar você por completo. Ele quer que a sua alegria seja completa. Glória a Deus. Eu vou colocar minha alegria em vocês para que a vossa alegria seja completa em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que você deixe essa palavra mexer com você. Que você deixe com que essa palavra ofenda as suas convicções. Deixe que você seja ofendido pelas convicções que a palavra de Deus tem, que são diferentes das suas pessoais. Que você seja corroborado, construído por Deus, através daquilo que o Senhor manda do céu para a sua vida e para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, por gentileza? Vamos fazer mais uma oração.